Bom dia, que a graça e a paz seja com todas nós, amém? Bom, eu sou Ruth Miranda e moro em Recife, Pernambuco. Durante essa semana nós vamos estar juntos, para estudar a lição número 9. Perdão, a lição número 8. E ela tem por título Trabalho Missionário Altruísta. O que vem ser um trabalho altruísta? É um trabalho que se faz por outras pessoas, para beneficiar outra pessoa, sem pensar em recompensa, né? Pensar em benefício próprio. Então, altruísmo é isso, é quando você faz algo para alguém para beneficiar a outra pessoa sem requerer recompensa, pagamento, né? E Paulo trabalhava assim. E no texto para memorizar, está escrito assim: de ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e os que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Belo exemplo e belo conselho de Paulo, não é isso? E no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 618, nós encontramos o seguinte relato: não devemos falar ao povo apenas por palavra, mas tudo o que diz respeito à nossa pessoa deve ser um sermão para eles. Então, nosso testemunho já é um sermão. Pregar sem falar, não é isso? Bom, no primeiro tópico, que é o domingo, a primeira pergunta, o primeiro tópico, ele tem por título Um Milagre Divino. E a pergunta A: para onde Paulo foi após deixar Éfeso? A resposta está em Atos, capítulo 20, no verso 1 ao 5, que diz que depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou assim os seus discípulos, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras e exortando com muitas palavras, veio para a Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus posto em ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Nós temos aí que ele saiu de Éfeso, passou pela Macedônia, Grécia e Ásia. Não é isso? A pergunta B diz assim: o que aconteceu no sábado à noite em que Paulo estava em Troade, enquanto pregava no cenáculo bem iluminado? Eu fui pesquisar, eu fiquei tão curiosa, por que a citação de iluminado? Né? Interessante, por que comentar que o cenáculo estava iluminado? O texto bíblico, em alguns locais, diz que o local deixa eu ler aqui para vocês. E depois de dias dos pães asmos, navegamos de Filipo, e com 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Bom, vamos falar que isso aqui foi colocado numa tradução para nós entendermos, porque naquela época não existia lâmpada. Então eu estava pesquisando sobre essa iluminação. E o que eu descobri, essa iluminação era mais usada, era a menora. Era um candelabro de ouro que tinha pavios mergulhados em azeite de oliva, né? E o que era chamado de lâmpada naquele tempo eram tigelas de azeite que tinha uma depressão na bordas, onde se colocava o pavio, que geralmente era de linho ou de algodão, né? E as lâmpadas mais simples eram feitas de barro, né? E outras mais sofisticadas de bronze ou de outro metal, né? E havia também as lâmpadas, né? Como eles chamavam, que ficavam fixas, instaladas nas paredes. Era nas paredes internas e externas da casa, sobre o velador, que eram pequenas prateleiras. Jesus Cristo faz a citação sobre colocada no velador em Mateus 5,15. Né? Eu quis muito pesquisar, porque eu achei interessante o comentário de um local
iluminado. E de entender o que eram essas lâmpadas, porque não são as nossas lâmpadas, né? Então a gente tinha que saber um pouquinho, entender um pouquinho do que acontecia. Estava bem iluminado, quer dizer que tinha muita iluminação. E aí por que foi relatado isso? Eu fiquei curiosa, por que cenáculo bem iluminado? A questão não foi, essa palavra não foi dita só por dizer, ela foi dita, foi citada para poder nos colocar na mente que o local estava quente, havia calor. E este, juntamente com um tempo prolongado da pregação de Paulo, esse calor fez com que eu dormisse, né? A gente sabe que quando o ambiente está muito quente, a gente fica, né, mais molezinho e tudo. Então, como já tinha passado um bom tempo, provavelmente o que aconteceu, juntando o cansaço com o aquecimento do local, Eutico caiu no sono profundo. E por isso, ele cai do terceiro andar. Esse relato está em Atos 20, do 6 ao 12, né? Eutico cai, né? Acontece um alvoroço, né? E as pessoas começam a ficar assim, tem uma perturbação no local. E Paulo faz? Paulo desce, e aí ele vai até o jovem, e eu vou ler só o pedacinho que diz assim: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Vejam que tem dois comentários que são feitos bem interessantes. Um cenáculo bem iluminado e extenso discurso de Paulo. E ele foi levantado morto. Paulo, porém, desceu lá do terceiro andar, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partiu o pão, e comendo ainda lhe falou largamente até o amanhecer. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. No texto de Atos de Apóstolo 391, tem um comentário que diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela aberta, numa das janelas abertas, nessa posição perigosa, adormeceu e caiu no solo. De uma hora para a outra, tudo era susto e confusão. O jovem foi achado morto, e muitos se reuniram ao redor dele com gritos e lamentos. Mas Paulo, passando pelo grupo atribulado, abraçou o rapaz e fez uma oração fervorosa para que Deus o ressuscitasse. E a petição foi atendida. Então foi exatamente isso que aconteceu. O jovem foi ressuscitado depois de uma oração fervorosa. Fica aqui um testemunho e um exemplo para nós, ok? Um milagre divino, a ressurreição de Eutico, né? Estava morto, ressuscitou, não foi? Depois da oração feita por Paulo. Eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Amanhã nós vamos estudar sobre o tema Numa Missão para Cristo. Até lá, aguardo vocês. Vamos estudar juntas.